Então, pessoal, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez, Igor, por sempre estar contribuindo aqui, tanto com a gente nas aulas da preceptoria, como sendo um ombro amigo, uma mão amiga na residência. A gente sempre consegue recorrer a você, e você é sempre muito disponível. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite da aula. A palavra é sua. Obrigado, Salmito. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Deixa eu compartilhar já minha tela. Bom. Tá. Então, assim, eu trouxe alguns casos clínicos para a gente discutir tubulopatias, né? Tubulopatias não é para ficar assustado, desesperado e achar que não vai entender nada, extinguir esse tema do planeta não adianta, porque ele existe, aparece muito na prática clínica. E também lembrar para vocês o seguinte, né? A gente tem 5 síndromes glomerulares. Vejam quanto glomérulo é pequenininho, desculpem para os fãs das doenças glomerulares, perto do túbulo interstício, numa lâmina de biópsia renal. Então, a gente tem só 5 síndromes glomerulares, né? Nefrótica, nefrítica, rapidamente progressiva, alterações urinárias assintomáticas, cianohematúria e proteinúria, e glomerulonefrite crônica, né? Mas a gente tem inúmeras síndromes tubulares. Fica difícil até da gente conseguir fazer uma classificação tão didática, sabendo que a gente tem tantas síndromes aqui. Por exemplo, eu estou mostrando só uma das principais síndromes que a gente consegue pensar, raciocinar quando a gente olha doenças tubulares, né? Mas fato é que as doenças são inúmeras, né? Então, vejo uma lista aqui de doenças, de síndromes tubulares só hereditárias, aqui não tem nem adquiridas no túbulo proximal, aqui na alça ascendente, aqui no túbulo distal, continuando, não acabou, lá no ducto coletor. Então, a gente tem inúmeros síndromes tubulares, fica difícil raciocinar esse diagnóstico diferencial se a gente for simplista, assim, né? Então, na verdade, até túbulo guarda um pouco de homologia aí com a neurologia, porque a gente tem que lembrar de síndrome, mas a gente tem que tentar topografar a lesão, né? Ver onde que está a lesão. A lesão está no túbulo proximal, a lesão está na alça de M, a lesão está no túbulo distal, a lesão está no ducto coletor. O que está acontecendo? Primeiro, tentar topografar e depois tentar chegar à etiologia de fato aí dessa minha síndrome, né? Então, não adianta eu ter um raciocínio só do distúrbio em si. Eu tenho que tentar raciocinar onde que aquela alteração que eu estou observando na minha prática clínica está acontecendo, né? Então, eu trouxe 2 casos para ilustrar, basicamente, porque fica muito difícil falar sobre síndromes tubulares, querer esgotar esse tema, na verdade, né? Seriam inúmeras aulas para a gente falar de todas as síndromes tubulares, etc., né? Então, eu comecei no início da aula falando sobre algumas outras ferramentas, porque, obviamente, essa aula, eu dei uma aula semelhante no ano passado e não seria a mesma aula, né? O grupo que está aqui, claro que não é a mesma coisa. Então, uma paciente de 24 anos do sexo feminino, admitida no pronto-socorro por fraqueza em membros inferiores, ela foi trazida por familiares. O quadro começou há 2 horas, ela estava correndo no Ibirapuera, 12 quilômetros, teve uma fraqueza intensa, que impediam, inclusive, ela de deambular. E, além disso, ela referia a prática de jejum intermitente, e hoje tinha feito 12 horas de jejum. Isso vinha fazendo isso nos últimos 3 meses da pandemia. Como todo mundo engordou um pouquinho na pandemia, ela decidiu fazer isso para tentar emagrecer. E aí teve um episódio de uma fraqueza discreta nos membros inferiores na última semana, achou estranho, mas não procurou por ajuda, e hoje, depois de correr, ela teve esse quadro meio abrupto, isso impediu ela de deambular, ficou extremamente preocupada
e aí resolveu ir para o pronto-socorro ver o que está acontecendo, né? Na chegada, estava realmente com a força muscular grau 3 aqui proximal, grau 4 distal, tinha um pouquinho de hipertensão, 150/90, não estava taquicárdica, estava um pouquinho desidratada, porque tinha acabado de correr, mas não tinha mais nada digno de nota, assim, né? E aí fez alguns exames de sangue e de urina, que foram coletados naquela fase inicial e depois, obviamente, na investigação, né? A paciente foi admitida para a investigação diagnóstica. E aí dá para a gente começar a brincar e raciocinar em cima disso, né? Deixa eu puxar alguém aqui para Pode ficar à vontade. Deixa eu escolher alguém aqui. Já que tá todo mundo quietinho. Ana Campolina. Epa! Maldade, hein? Fala aí, Ana. Então, o que mais chama atenção é o potássio. Tá. Tem um potássio de 2,2, uma create alterada para ela, né? Ela sem comorbidade a princípio, né? A princípio, sim. Que não tomava remédio nenhum, né? Então, alteração de função renal para ela, uma hipocalemia, um cálcio mais baixo também, que a albumina dela era normal, não era? Normal. 4,8. 4,4. Então, eu pensei naquelas hipocalemia esporádica e tal, mas não sei. Não tem acidose. Quem quer ajudar a Ana aí? Oi, doutor, tudo bem? Opa! E aí, Nath? Assim, olhando pelos eletrólitos e pela gás, né? Parece muito o que a gente vê na intoxicação por furo, né? Então, tipo, tem uma tendência à alcalose metabólica com hipocalemia, uma tendência à hipernatremia, um sódio está mais para o limite superior. O cálcio está levemente baixo, né? Não está, que talvez se eu fosse pensar num tiazístico, estaria um pouquinho mais para alto. E também tem a história dela ter essa história de jejum, de ter tentado emagrecer, e tem que lembrar de abuso de diurético nesse paciente, né? Foi uma coisa que eu pensei. Ainda mais que esse magnésio baixo, né? E a alça de Henle, a parte ascendente, espessa, é justamente onde a maior parte do magnésio é reabsorvido, né? Ótimo. O Petro já está tentando topografar ali onde que está o problema, né? Isso faz parte do raciocínio clínico também. Legal. Então, vocês levaram em conta principalmente a alteração do potássio, ok. Levaram em conta a alteração da gasometria arterial, tem uma alcalose metabólica aí, tudo bem. E levaram em consideração o fato dela ter corrido, isso aconteceu após a corrida, tem uma função renal um pouquinho alterada também, né? Uma taxa de filtração glomerular aí de 62 para uma menina jovem, parece um pouco desproporcional, né? Ok, e como que a gente continuaria a investigação diagnóstica disso? Geralmente de hipocalemia a gente é uma coisa que fica clara pela história, né? Quando você pergunta, mas nesses casos mais obscuros a gente pode lançar a mão de eletrólitos urinários, né? Tipo um potássio, relação potássio-creatinina, só de creatinina, para ter uma ideia de se está tendo uma perda renal ou extra-renal. Alguém tem mais alguma hipótese? Falaram de abuso de diurético, a Ana falou sobre paralisia periódica, falaram sobre distúrbio tubular ali na alça de Henle. Barter também. Barter. O que mais? Gente, esse negócio aqui, ó. Lembra, uma mulher de 24 anos, certo? 15/9 de pressão. Mais alguma coisa vem na cabeça? Agora? Paralisia periódica hipocalêmica, né? Paralisia periódica hipocalêmica, o que mais? Hiperaldo, professor?
Peraldo, né? Mulher jovem, hipertensa, com hipocalemia, bem lembrado. O que mais? Jogren, doutor. Jogren, mulher jovem, hipocalemia, sempre lembrar de Jogren, né? O que não tá batendo muito para Jogren aqui? Que geralmente faz acidose tubular tipo 1, né? Acidose distal e Faz aqui... ATR. É isso aí. E tem alcalose, e ela não tem clínica de Jogren, na verdade, né? Ela não fala não tem síndrome SICA aqui, né? Que é o clássico da síndrome de Jogren, né? De xerostomia, xeroftalmia, enfim. Ou quadro sistêmico relacionado ao Jogren, ao articular. Tem uma queixa muscular, fraqueza. Lembrar de afastar a rabdomiólise aqui, né? Coloquei CPK, mas aparentemente a urina não mostrou nada demais também para rabdomiólise. Então tá bom, gente. Ó, vamos continuar raciocinando aqui o hipocalemia, né? Então, vocês falaram bastante coisa, né? Mas, ó, peguei um paciente com potássio baixo. O que eu tenho que pensar, raciocinar? Duas coisas. Da onde eu estou perdendo esse meu potássio, né? Por que o potássio do sangue está baixo? Não é normal ter hipocalemia, né? E aí o Petrus falou dessa relação potássio-creatinina em urina. Então, essa relação potássio-creatinina, que pode ser em amostra isolada, gente, não é obrigatório ser em urina de 24 horas, ajuda sobremaneira a gente fazer diagnóstico diferencial de perda renal e extrarrenal, né? Claro que a história clínica é muito importante para eu saber isso. Nossa, Igor, eu tenho um paciente com hipocalemia, está internado, eu estou dando furosemida porque ele está hipervolêmico, sei lá, tem uma IC descompensada. Poxa, até prova em contrário, aquela hipocalemia do seu diurético, né? Mas quando a história clínica sozinha não mostra para a gente uma causa óbvia, ou quando a hipocalemia é desproporcional à causa potencial que você fez de hipótese, né, só com a história clínica inicial, essa relação potássio-creatinina ajuda bastante, né? Então, eu consigo classificar os pacientes em perda renal e extrarrenal de acordo com essa relação potássio-creatinina. E a gente tem esse corte da literatura, que é de 13 mEq por grama. É um corte bastante sensível para perda renal de potássio, né? E ele consegue diferenciar de forma fidedigna quem está perdendo potássio, quem não está perdendo, né? Se minha relação potássio-creatinina é menor do que 13, eu vou pensar em causas extrarenais, e aí a causa mais comum, que geralmente fica muito evidente na história clínica, é a perda gastrointestinal, né? Então, eu posso ter hipocalemia por perda gastrointestinal vomitando, que eu vou ter alcalose metabólica. Eu posso ter hipocalemia por causa gastrointestinal perdendo potássio no meu trato gastrointestinal, tudo que eu perco do piloro para baixo, né? Então, secreção pancreática, biliar, delgado, cólon, em geral, leva à acidose metabólica. E nem sempre isso vai se manifestar como diarreia. Então, perdas gastrointestinais infrapilóricas são relacionadas à hipocalemia com perda extrarrenal, né? Perda pelo trato gastrointestinal, acidose metabólica. Então, vejam que um segundo dado que ajuda bastante a gente pensar, raciocinar diagnóstico diferencial de hipocalemia é gasometria. E é isso aqui que falta muito na prática clínica. Todo mundo chega a fraqueza muscular no pronto-socorro, vem na cabeça das pessoas que pode ser alteração de potássio. Pode ser inúmeras coisas, né? Mas vem na cabeça das pessoas que pode ser alteração de potássio. Mas dificilmente a gente vê um potássio coletado junto com uma gasometria. Não precisa ser arterial, basta ser uma gasometria venosa, né? E isso vai me ajudar muito no diagnóstico diferencial, porque quando eu tenho hipocalemia com acidose metabólica, hipocalemia com alcalose metabólica ou hipocalemia sem nenhum outro distúrbio, isso me ajuda no raciocínio de diagnóstico diferencial, né? Por exemplo, a Ana fez uma hipótese de paralisia hipocalêmica. É uma boa hipótese para quem faz tetraparesia hipocalêmica, igual essa paciente. Só que na paralisia periódica, o problema é shift de potássio, né? A gente tem uma alteração de canal de potássio, então geralmente são canalopatias, né, que são associadas a isso, ou distúrbio de tireoide, etc.
mas você tem um shift transcelular de potássio. Então, como esse shift é muito rápido, muito abrupto, e logo depois o potássio sérico se normaliza, em geral não tem distúrbio ácido básico relacionado. Minha gasometria é próxima do normal, né? Então, aquela alcalose metabólica que a gente viu ali no nosso caso, fala um pouquinho contra a gente, esse raciocínio diagnóstico de paralisia periódica hipocalêmica, tá? Então, assim, continuando aqui no fluxograma, eu defino que eu tenho perda renal e aí, mais uma vez, o meu ácido básico vai ajudar no diagnóstico diferencial. Quem tem acidose metabólica está perdendo pelo rim potássio e está tendo acidose metabólica, eu vou pensar principalmente nas acidoses tubulares renais, proximal e distal. Tá? Quem tem alcalose metabólica, aí muda um pouquinho, porque eu tenho 2 grandes grupos. E aí eu queria chamar bastante atenção disso para vocês, porque eu tive que voltar no caso aí para vocês prestarem atenção que a paciente estava hipertensa, assim, né? Uma paciente de 24 anos, hipertensa, com hipocalemia. E essa parte do fluxograma aqui no diagnóstico diferencial da hipocalemia é importante também, né? Porque se eu tenho hipocalemia com alcalose metabólica, perda renal e hipertensão, o grande vilão aqui vai ser o sistema renina-angiotensina-aldosterona, principalmente as doenças que cursam com hiperaldosteronismo, seja primário ou secundário, né? Então, né, faz parte desse fluxograma fazer avaliação de aldosterona e renina, que ninguém pediu, né? Então, vale a pena lembrar, além da relação potássio-creatinina e do ácido básico, da hipertensão no diagnóstico diferencial de hipocalemia, né? Então, um paciente que não está hipertenso, aí sim eu vou pensar que é distúrbio tubular, aí sim eu vou pensar que é abuso de diurético e etc, né? Numa paciente hipertensa, jovem, né, eu tenho que lembrar de hipertensão secundária. E eu preciso excluir hipertensão hiperaldosteronismo primário, né? É uma das principais causas de hipertensão secundária. E pode cursar com um quadro clínico semelhante ao que essa paciente se apresentou aí, de hipocalemia sintomática e hipertensão, né? Claro que hiperaldo hiperreninêmico, né, como a gente vê na hipertensão maligna, doença renovascular grave, ou a raridade que é o reninoma, um tumor secretor de renina, né, a gente pode ter isso também. E aí a gente tem causas mais incomuns, né, que o sistema renina-angiotensina-aldosterona não está implicado e, portanto, a minha aldosterona está adequadamente suprimida. Um exemplo clássico é a síndrome de Liddle, que é aquela síndrome que tem hiperfunção do canal epitelial de sódio lá no ducto coletor cortical. E aí você tem aumento da absorção de sódio, hipertensão, troca potássio com H+, e acaba evoluindo com alcalose metabólica, hipocalemia, hipertensão. Essa é a clássica síndrome de Liddle, mas veja que tem outras síndromes que podem estar implicadas nisso, né? Então, o diagnóstico diferencial que essa paciente apresenta, né, que é hipocalemia com alcalose metabólica e hipertensão, é bastante amplo. E ele começa pela dosagem aí de aldosterona e renina para a gente fazer o diagnóstico diferencial de hiperaldo primário, que é a grande maioria dos casos, né? Lembrar das causas de hiperaldo secundário, que é incomum a gente ver hipocalemia gravemente sintomática, igual essa paciente apresentou, e naquelas causas mais raras que podem estar associadas com supressão da aldosterona e da renina, e aqui eu queria chamar a atenção realmente aqui da síndrome de Liddle, mas posso ter Cushing, tem uma doença chamada aldosteronismo remediável por glicocorticoide, tem formas de hiperplasia adrenal congênita que podem se relacionar a esse fenótipo diagnóstico, né? Então, aqui entra muito mais no âmbito endocrinológico do diagnóstico diferencial do que renal, mas é bom lembrar que a gente pode estar diante de uma dessas condições clínicas aqui, e aí fica um pouco mais complexo de dar diagnóstico, né? O que eu falei ali, assim, não é obrigatório ser urina de 24 horas, né? Então, tem essa recomendação que é do consenso de Gittelman, do CADIGO, né? Mas que a gente consegue extrapolar de uma forma geral para a investigação de hipocalemia, né? Imagine você estar no pronto-socorro, essa paciente chega tetraparética,
potássio de 2,2. Você imagina o quanto não coça a mão para a gente repor esse potássio o quanto antes. É um evento grave, né? Uma hipocalemia grave, potencialmente ameaçador à vida, inclusive, né? Você pode ter distúrbio de ritmo cardíaco com hipocalemia grave, paralisia diafragmática, etc. Então, não adianta você achar que você vai internar, não vai repor o potássio, vai coletar uma urina de 24 horas. Isso não é real e fidedigno, né? A gente consegue fazer isso nas hipocalemias leves, assintomáticas, ali, ou moderada, acima de 2,5, com pouco sintoma, e a gente consegue coletar com calma, depois, num segundo momento, ambulatorialmente, uma urina de 24 horas para o diagnóstico diferencial. Mas ali no calor do pronto-socorro, o que vai te ajudar no diagnóstico diferencial é coletar uma amostra isolada, né? Então, vi um paciente com retornou com potássio 2,2, já pede uma amostra isolada e, ao mesmo tempo, você já vai começar a repor endovenoso esse potássio. Você não vai esperar uma hipocalemia grave assim ficar sem tratamento, né? E aí continuamos o caso. Quem quer opinar aí com o restante dos resultados do nosso caso? Deixa eu escolher aqui. Ana Guerra. Estou só no ano. Boa, Aninha. Já deve estar longe. Camila. Vai, Camila já deu um oi. Oi. E aí? Brilha. Nossa, o beta veio positivo. E aí? Bom Quem dia. quer ouvir isso? Não é o seu, Camila, fica tranquila. Osmolaridade sérica, 312, urinária 208. O que tem a ver essa osmolaridade urinária aí tão baixinha, hein? A gente sabe o volume urinário dela? 24 horas? Não, porque foi só tudo amostra isolada. Tudo é amostra isolada, né? É uma osmolaridade urinária mais baixa. O que isso tem a ver com potássio baixo? Deixa eu te pedir ajuda aí, Bárbara. Pede ajuda. Obrigada. Vai, Babs. A Bárbara tá dormindo. Lucas, Eide. Oi, professor. E aí? Essa urina está muito diluída. Doutor. Fala aí, Gui. Aqui. Então, foi isso que o Lucas falou. Parece que ela tem uma osmolaridade urinária baixa. Não sei se ela está tendo poliúria, isso chama atenção. A atividade da aldosterona dela é normal. E outra coisa que também chamou atenção é o cloro, né? Então, é uma paciente que apresenta hipertensa, com intravascular aumentado e uma perda de cloro importante. Aí a gente também entra no fluxograma, né, da alcalose metabólica com perda de cloro, né, e também com perda de potássio. Se a gente fizer a relação do potássio sobre a creatinina também. Ótimo. Então, eu não sei se essa paciente está tendo assim, uma poliúria também, que pode, não sei se também pode estar presente, né, com essa densidade baixa. A atividade de aldosterona dela normal, até baixa, né, subida, né? E o que a poliúria teria a ver com o potássio? Alguma coisa a ver ou são coisas distintas? Teria a ver, tem algumas, igual, eu lembro que a síndrome de Liddle pode evoluir com poliúria, né? Tá. Quem mais? E não sei se tem a ver, mas poliúria também pode ativar o maxicar, aí você perde mais potássio por arraste. Ótimo. E não sei se tem a ver também, professor, essa osmolaridade baixa talvez fale a favor de dificuldade de concentrar a urina. E pensando mais em topografia de alça de Henle, como o Pérez falou.
anteriormente. Ótimo. Vocês acham que essa perda renal dela é de potássio mesmo ou é extra-renal? Aparentemente é de potássio, porque a relação potássio-creatina dela tá dando 90, né? Então, vejam que 92 aqui, aproximadamente. quando a gente faz MEC por grama, né, vai dar muito mais do que 13 aqui, né? Uhum. Essa relação aqui, né? Então tem uma relação potássio-creatinina aumentada. Ok, é perda renal. Minha paciente está hipertensa, ok. É uma alcalose metabólica, ok. Mas a aldirrenina é suprimido. E aí? O Nolidal é suprimido, né? Naquelas Lidam. deficiências de Lidam beta-hidroxilase também. também. Que entra no contexto de hiperplasia adrenal congênita, etc. E esse beta-HCG aí? Ela tem enzimas hepáticas aí no meio. Normal. Então, gente, ó, só lembrando algumas coisas aqui que é importante a gente prestar atenção, né? Primeira coisa, hipocalemia crônica, especialmente hipocalemia grave, né, moderada grave, menos que 3 de potássio, está associado com déficit de concentração urinária, né? Lembra que hipocalemia é uma das causas de diabetes insípidos nefrogênico adquirido. E aí, eu não dei volume urinário dela, não falei sobre poliúria, polidípsia, mas eu imagino que a sua osmolaridade urinária esteja baixa, assim, um pouco por conta disso, né? Por que ela não tem distúrbio de sódio? Porque ela tem acesso à água, né? Paciente que tem DI e que tem acesso à água, né? Que não perde o acesso à água, né? Ou que você não faz aquela prova de restrição hídrica, ele fica eunatrêmico. Então, ela pode estar urinando aqui 4, 5 litros, a gente não sabe, porque eu pedi só a amostra isolada. E ela tem uma osmolaridade, uma urinária bastante reduzida, coisa que já era evidente lá na urina 1, né? Então, se vocês vejam a urina 1 dela, ela tem uma densidade aqui de 1010, né? Então, a gente está muito acostumado a olhar a urina 1 ou como clínico, que só olha leucócito para ver ITU, ou como estudioso de doença glomerular. A gente olha se tem proteinúria, tem hematúria e o resto a gente ignora. Mas a urina, a doutora Patrícia gosta de dizer que a urina é biópsia líquida, líquida, né? Mas eu diria que a urina é muito mais do que a biópsia líquida, porque infelizmente a histologia é muito fraca para dar diagnóstico diferencial de distúrbio tubular, né? A gente não consegue distinguir um Gittelman de um Barter fazendo uma biópsia renal. Mas a urina 1 pode te ajudar muito no diagnóstico diferencial, olhando pH, olhando densidade, olhando se tem glicosúria. Isso me ajuda naquele diagnóstico topográfico, né? E vejam que essa densidade aí, ela tem isostenúria, né? Ela tem 10.010 de densidade urinária, né? Se pegar esses dois últimos números aqui e multiplicar por 30, dá mais ou menos uma osmolaridade urinária estimada. Não consegue estimar a osmolaridade urinária dessa forma, né? Que bate um pouquinho, ela veio um pouco menor, né? Veio com hipostenúria, na verdade, mas bate um pouquinho com o quadro clínico, né? Então, é esperado eu ter, assim, é esperado não, mas é possível ter hipostenúria ou isostenúria numa hipocalemia crônica, porque eu vou ter DI nefrogênico adquirido aí com essa condição clínica, né? Então, não sei se é o caso, eu não dei dados suficiente para a gente raciocinar isso, mas essa osmolaridade urinária é baixa, é bem estranha. E aí justifica um pouco porque que hipocalemia crônica persistentemente baixa é causa de nefrite tubulointersticial crônica também, porque essa lesão tubular pode se tornar irreversível, né? Então, Nefropatia hipocalêmica, né? Você tem nefropatia hipocalêmica nos pacientes com hipocalemia crônica de longa data, né? Então, assim, para revisar o caso, para resumir o caso, né? Não é uma paciente jovem, mulher, diagnóstico recente de gestação, porque ela não tinha esse beta pregresso, nem tem sinais clínicos de gestação franca, né? Tem uma hipertensão, tem um fenótipo de hipertensão com alcalose metabólica e hipocalemia. Essa hipocalemia é de perda renal. No fluxograma de alcalose metabólica é uma alcalose metabólica cloreto resistente também.
e aí ela tem um beta-HCG positivo. E a gente tem uma síndrome bastante rara. Eu não vim aqui para discutir síndrome rara, gente, é só para exercitar o raciocínio diagnóstico diferencial. O que eu queria mais era discutir o que raciocinar aqui, né? Mas a gente tem uma síndrome que pode ser de hipertensão, que pode ser exacerbada na gestação, em algumas pacientes que têm mutação do receptor de aldosterona, e aí ele se torna hipersensível à progesterona materna. Então, essa síndrome chama síndrome de Geller e faz esse fenótipo clínico que essa paciente apresentou. Tá? Então, como eu disse, o objetivo não era falar sobre síndrome rara, e sim exercitar o raciocínio diagnóstico diferencial da hipocalemia, fluxograma, como a gente chega aqui no diagnóstico diferencial, isso é o mais importante para a prática clínica. O diagnóstico específico, às vezes, não é dos mais simples assim. Tá? Então, só mostrando o fluxograma de uma outra forma, vejam aqui que ele coloca urina de 24 horas, assim, tudo bem, mas perda urinária aumentada, né, de potássio, aqui ele usa até um corte um pouquinho maior do que a gente usa geralmente na prática clínica. Se eu tenho um paciente normotenso, eu vou lembrar de distúrbios tubulares intrínsecos ou uso de diurético, né, ATR, se for acidose, tiver alcalose, Bartter, Gitterman, uso de diurético. Nos pacientes hipertensos, aldo e renina é muito importante para eu fazer diagnóstico diferencial, seja de hiperaldo primário, né, que tem aldo com renina suprimida, seja de hiperplasia adrenal, enfim, hiperaldo familiar, coisas mais raras, e num fluxograma de doenças com aldosterona e renina suprimidas, eu vou lembrar de distúrbios da adrenal e distúrbio tubular, propriamente dito, mais característico de não da vida, mas de prova, é lembrar da síndrome de Liddle aqui. Tá bom? Então, só exercitar assim, esse raciocínio de diagnóstico diferencial na hipocalemia. Caso clínico 2, uma mulher de 32 anos, casada, essa sim foi encaminhada por poliúria. Ela foi encaminhada depois de múltiplas idas ao pronto-socorro. Segundo ela, recebia reposição endovenosa de potássio, magnésio e cálcio. A gente não sabia muito bem por quê. Ela não tinha os exames, né? E referia uma poliúria abundante, com idas ao banheiro a cada 2, 3, 4 horas. Tinha noctúria, e isso vinha piorando progressivamente nos últimos 3 anos. Né? Ela tinha mialgia difusa, tinha vários tender points, tinha um episódio de dor lombar à esquerda de forte intensidade e um atomo no pronto-socorro que não tinha cálculo, mas ela trouxe atomo numa foto de celular para mostrar para a gente. É uma paciente que tem um transtorno afetivo bipolar tipo 2, com hipomania, portanto. Nos últimos meses ela vinha só em uso de fluoxetina, tinha um uso prévio de lítio, mas que foi suspenso há mais de 3 anos, ela não sabia por quê. E era hipertensa, bem controlada há 2 anos, com enalapril uma dose baixinha, 5 miligramas. Né? Chegou, estava com a PA aí no limite do controle de 90, não tinha nada demais, força era preservada, era um exame físico bastante benigno, tinha uma dor difusa, mente a palpação. E aí ela coletou esses exames em jejum, porque ela tinha que fazer colesterol e etc. E aí pediram o exame de jejum para ela. E ela já trazia esses exames para a gente. Né? Quem que quer falar um pouquinho agora sobre esse caso? Deixa eu escolher uma vítima aqui. A não ser que tenha alguém que queira espontaneamente falar. Lítio, né? Só do lítio aí já justifica muita coisa. Tudo bem que ela parou, né, já de usar faz 3 anos, mas muitas vezes a nefropatia que o lítio faz, a tubulopatia, ela é irreversível, né? Quando fica exposto cronicamente. E aí pode fazer um diabetes insípidos, nefrogênico. Pode também fazer distúrbio do cálcio. O paciente faz hipercalcemia, que pode também piorar a questão da hipernatremia, né, com poliúria. E se tiver associação do magnésio também, que ela tem que repor, não sei se esse magnésio aí de 2,1 que ela dosou é porque ela estava repondo recentemente, né? Mas o próprio magnésio também ele atrapalha todo o andamento aí do eixo do potássio e do cálcio. Ok.
E com esses exames aí, ajuda na sua hipótese ou fala contra? Ou você pensaria em outra coisa? Bom, tem hipernatremia, que falaria a favor, ainda mais nesse contexto de poliúria, significa que ela está perdendo, provavelmente está perdendo muita água livre, né? Tem aquela densidade urinária ali de 1010, que dá realmente como se ela tivesse para uma isosteinúria, para hiposteinúria. Um urinão, além disso, relativamente inocente, sem distúrbio ácido base, ou distúrbio ácido base muito significativo. Ficaria naquilo, né? Uma hipocalemia, magnésio normal também, aparentemente não deve estar contribuindo muito. E esse diabetes aqui? Bom. É um problema. Aí eu vou precisar de ajuda. Deixa eu escolher outra pessoa aqui, Luísa. Achei que você tinha puxado. Tá. Iago. Não sei de onde vem esse diabetes aí, professor. E você concorda com o Petros? Discorda? Falei. Eu acho que sim, em relação ao diabetes insípido aí por conta do lítio, né? Sim, ela tem hipernatremia, tem uma hipocalemia, tem essa história de poliúria. Agora, não está usando diurético, eu acho que é importante aí ter um rastreio de diurético e urina. Essa hipocalemia aí bate com DI? Doutor, eu não sei se... Acho que por conta da poliúria, né? Pelo mecanismo que o Léo até explicou aqui. Tá bom. Só não sei explicar o diabetes, não sei. E o cálcio? O cálcio dela me chamou a atenção esse PTH de 88 aí, que está acima do que seria normal para ela. Mas para um cálcio corrigido, né? Se a gente for considerar uma albumina de 4, a gente teria uma hipercalcemia leve aí. Talvez seja uma doente que tem um hiperpara primário? Não sei. Uhum. Será que ela tem uma daquelas síndromes multi lá? Eu pensei por conta da glicose, se teria algum momento de, não sei, hormônio contra insulina, cortisol, alguma coisa hormonal aumentando a glicose. Causando hipocalemia também, tipo aldosterona, cortisol, algo do tipo. Embora o próprio lítio também possa fazer hipercalcemia, né? E se a gente hiperpara primária. Hipertensão, que ela tem há 2 anos, ela tem 32 anos, né? Ela descobriu isso aí, hipertensa há 2, então, em torno de 30, uma data, enfim, uma idade meio limítrofe aí, né? Para eu pensar, para eu raciocinar diagnóstico diferencial de hipertensão secundária, hipocalemia, posso ter hipernatremia leve também, dá para pensar em Peraldo. E aí, se eu pensar em Peraldo e hiperpara primário... O estranho seria porque era de se esperar um sódio menor, né? Eu posso ter um pouquinho de hipernatremia no hiperaldo, viu, Petros? É descrito, apesar de muito pouco visto. Doutor, eu não sei se a Conem 2 da hiperpara e FEL, às vezes, associado, não sei se justificaria um pouco a hipertensão, barra a hiperglicemia, a disglicemia, não sei. Boa hipótese. E o que mais? E como que vocês continuariam a investigação desse caso aí? Eu pediria também, né, relação potássio-creatina na urina. Acho que o sódio e o potássio urinário também ajudariam aí para a gente ver o quanto que está perdendo de água livre aí na urina. Tá.
Ó, o que ela tem de exame complementar é isso daqui, ó. Agora sim, hemograma de 24 horas, que a Camila queria. Ajudou esses exames, atrapalhou? O exame confirmou a poliúria, né? E somando o sódio e potássio dá 67, e comparando eles com o sódio sérico, mostra que ela tá perdendo realmente mais água livre na urina do que eletrólitos, né? Que justificaria a hipernatremia. O que mais? Já dá para fechar diagnóstico de diabetes insípidos? Você falou de diabetes insípidos, né? Uhum. Falta mais alguma coisa? Fala aí, Lucas. Lucas tá no chat aqui desesperado, falando que pode... Desesperado, coitado. Nenhum Ele pâncreas... falou que ele não consegue falar, mas ele falou que poderia ser um NEM tipo 1. Tá. Ele tá no plantão. Foi essa a hipótese diagnóstica dele. Tá. Tem essa associação do diabetes, né? Provavelmente um hiperpara. NEM tipo 1 é doença pancreática, doença da paratiroide e pituitária, né? Comum hiperpara, alguma doença do pâncreas que em geral é secretora também, e da pituitária não é comum, DI não é uma das causas, não é comum não é nenhum. Ela não tinha glicosúria, né, na urina? Não, sem glicosúria. Até porque, ó, ela tem 138 de glicemia, né? Quanto que eu esperaria de glicemia para eu poder ter glicosúria? Alguém sabe? Tava pensando se, assim, se fosse um defeito tubular mesmo, que ela tivesse uma glicosúria. Ótimo. 180, né? Acima de 180, se o meu rim for normal, né? Se eu tiver um rim normal funcionante. Se eu for gestante, se eu tiver doença renal crônica, se eu estiver usando gliflozina, obviamente, se eu tiver um distúrbio tubular, você tem glicosúria independente dessa glicemia menor do que 180, né? Então, cuidado, porque a gente pega um monte de paciente renal crônico ali, estágio 3, a creatinina é só tocadinha, já com glicosúria, isso é distúrbio tubular da doença renal, não é necessariamente patológico, né? Já dá para fechar a DI aqui, gente? Ou vocês querem fazer prova de restrição hídrica? Eu acho que eu diria que dá para fechar. Hipernatremia, né? Tem. A gente já podia fechar, não precisa restrição, né? Tá. E esse DI é da onde? Tá na cabeça? Como o Lucas falou que pode estar. Doença da hipófise. Ele tem que fazer teste com DAVP, não? Ótimo. E aí, o que você espera com o teste do DDAVP? Se a poliúria diminuir é porque era central, porque estava em falta. Tá. E a osmolaridade urinária muda? Muda, sobe. Tá bom. Ótimo. Então, assim, ela trouxe ela trouxe as fotos do celular agora. Mostrou pra gente. Tava sem bateria, carregou. Tem uns cistinhos aí no rim, né? Uhum. Alguns cistos. Isso corrobora nossas hipóteses, isso afasta nossas hipóteses, faz pensar em alguma coisa a mais. Cadê Cessi, que hoje está quietinha? Verdade. Tô aqui, tô cansada. E aí? Não sei se tem a ver com o diagnóstico em si, esses cistos.
Alguém quer dar um chute aí? Vou continuar então, tá? Ó, então, assim, é mais ou menos o que a gente discutiu, né? De hipótese diagnóstica, como prosseguir a investigação, qual tratamento, etc, né? Então, assim, rapidamente, hipernatremia, né? Ou como que eu tenho hipernatremia? Ou eu não tenho acesso à água, fico perdido no deserto e, infelizmente, você vai morrer sem água, o que é uma raridade. Ou o paciente que está acamado, né? A gente vê muito isso, idoso internado, acamado, sem acompanhante, sem o cuidado adequado e desenvolve hipernatremia. Não é infrequente pegar esse tipo de paciente, né? Ou você tem alteração da consciência, né, que impede o acesso à água, né? Então, o paciente que tem delírio, paciente que está criticamente enfermo, paciente que tem doença neurológica, fez um AVC, ele pode perder acesso, perder a consciência e perder, então, o acesso à água, e isso também, enfim, deflagrar a hipernatremia, né? Ou tem uma alteração do mecanismo da sede, né? Nosso centro da sede está lá no sistema nervoso central. Se você tiver lesão no centro da sede, você não vai sentir sede. E você tem doenças que cursam com isso, com a dipsia, né? Com falta de sede, ou até inicialmente com excesso de sede, né? Com polidípsia. Mas é alteração da sede se você sente pouca sede. Hipodipsia é uma das causas de hipernatremia também. Então, assim, hipernatremia não é para quem quer, para quem pode. E aqui está um fluxograma de diagnóstico diferencial que é relativamente simples, né? E distúrbio de sódio, a gente lembra de avaliar a volemia, né? Então, hipernatremia com hipervolemia, em geral, é iatrogenia, né? Você deu bicarbonato demais, você deu solução hipertônica demais para o seu paciente. Esse é o grosseiro, né? Mas claro que você pode ter hiperaldo, claro que você pode ter uma diálise que foi hipertônica, aquele sódio que você colocou de 148 para dialisar o teu paciente que estava instável demais, você vai doar sódio, ficou em diálise diária, eventualmente esse paciente fica hipervolêmico e pode ficar hipernatrêmico por esse motivo também, excesso de diurético mais ultrafiltração, na qual vou retirar mais líquido do que sódio propriamente dito, eu vou ter hipernatremia, posso ter hipernatremia hipervolêmica também, né? Tablete de sal para você intoxicar oral com sódio não é uma coisa comum, mas solução hipertônica, o dia a dia da prática clínica, isso daqui é o paciente que recebeu bicarbonato demais no tratamento da disfunção renal, etc, né? No outro espectro está o paciente com hipovolemia, né? Esse paciente, em geral, tem perda renal ou extrarrenal. Isso daqui é o dia a dia da gente ver o abuso de diurético, o paciente vomitando com diarreia, excesso de sudorese incomum, mas é possível, né? Especialmente em lugar úmido e fechado, sauna. O paciente fica na sauna, ficou desacordado na sauna, pode ficar com hipernatremia hipovolêmica, né? E o habitual da gente ver, quando a gente raciocina diabetes insípidos, é paciente igual essa que chegou para a gente, com a queixa de poliúria. Por acaso ela ficou em jejum, por isso ela perdeu o acesso à água e por isso ela ficou hipernatrêmica, né? Porque, em geral, os pacientes que têm acesso à água, hipernatremia é um super estímulo para o centro da sede e isso te estimula a beber água. Então, é por isso que ele tem polidipsia e poliúria. Mas o sódio costuma ficar controladinho, a não ser que você perca o acesso à água, ou que você tenha um neurológico alterado, etc, né? E aí, o fluxograma de raciocínio diagnóstico da hipernatremia passa um pouco pela avaliação da volemia, né? Então, naqueles pacientes que estão cuja suspeita de diabetes insípidos, né, e você não tem hipernatremia, aí você vai fazer teste de restrição hídrica, né? Por isso que eu fiquei batendo tanto na tecla. Gente, está feito o diagnóstico de diabetes insípidos? Está feito o diagnóstico de diabetes insípidos? Por quê? Porque se o meu paciente está hipernatrêmico, eu tenho poliúria hipotônica, né, menos de 300 miliosmol de osmolaridade,
já dá para raciocinar em cima de diabetes insípidos, né? Eu não preciso fazer restrição hídrica. Por acaso, aquela doente ali ficou 12 horas em jejum para colher um exame de glicemia, colesterol, etc. E aí a gente flagrou hipernatremia nela, né? Então, se eu tenho um rim funcionando normal e eu estou hipernatrêmico, o meu rim quer mais é conservar a água livre, né? Ele vai tender a concentrar a urina, né? Ele vai tender a ter maior ação do ADH lá no ducto coletor medular, inserir a aquaporina na membrana tubular para absorver mais água, certo? Então, o fato de eu ter uma urina hipotônica num paciente hipernatrêmico, isso está inapropriado, isso eu tenho que repensar em diabetes insípidos, né? Quando eu não tenho hipernatremia, aí muda, porque tem uma condição clínica que é a polidípsia primária, que o paciente tem poliúria, tem polidípsia, o sódio está normal também, e aí eu não sei se é polidípsia primária, diabetes insípidos, eu tenho que fazer restrição hídrica, né? Como é que eu faço isso idealmente? Eu tenho que deixar o meu paciente privado de água em observação, internado idealmente, tem que medir peso, sinais vitais, ficar dosando sódio sérico, osmolaridade sérica urinária de forma seriada, para eu flagrar algumas coisas. O que eu preciso flagrar para interromper o teste, né? Ou perdeu peso demais, o paciente está ficando desidratado, ou seja, ele está tão poliúrico que ele está perdendo peso, perder 5% do peso corporal. Um adulto médio de 70 quilos são 3,5 kg, né? Muito peso ali num período de 6, 12 horas que a gente faz esse teste. Então, isso é um dado para interromper o teste. Se o sódio subir, ficar hipernatrêmico, pronto, porque aí eu já consigo avaliar a osmolaridade urinária em seguida a essa hipernatremia. E se a minha osmolaridade urinária fica aumentada também, aí eu consigo avaliar o que a Ana estava raciocinando, eu tenho que administrar o DDAVP, né? Então, após a restrição hídrica, a osmolaridade urinária ficou menor do que 300, eu consigo pensar em DI. Vejam que tem formas parciais, né, como, por exemplo, do DI central parcial, e que nem sempre a minha osmolaridade urinária fica muito baixinha, porque alguma vasopressina, alguma arginina vasopressina no sangue, esse meu paciente tem secretado. Então, não é super simples de dar esse diagnóstico também, não. Mas, num paciente que está simplesmente ingerindo água demais, o paciente tem polidípsia primária, você fez restrição hídrica, ele concentra a urina. Por quê? Porque o problema, o que começou tudo era a polidípsia, né? E não o distúrbio lá tubular, seja por conta do rim ou seja por conta central, e que está induzindo poliúria, e aí o paciente tende a hipernatremia, ativa o centro da sede, e por isso fica com polidipsia, né? Então, no DI, a polidipsia é secundária ao distúrbio do rim, e não o contrário, como acontece na polidipsia primária, né? Osmolaridade urinária com restrição hídrica baixinha, ou pelo menos menor do que 700 aqui no caso de DI central parcial, eu faço DDAVP. O que eu espero, né? Se meu rim está funcionando normal, né? Se o problema não é no meu rim, se o problema é porque o meu sistema nervoso central não está secretando arginina vasopressina de forma adequada, você espera que a osmolaridade urinária aumente com isso, né? Então, eu dei DDAVP, o meu rim está funcionando normal, a osmolaridade urinária vai aumentar. Na forma completa, ela vai pelo menos duplicar. Então, se estava ali 200, eu tenho que ir para pelo menos 400. E na central parcial tem esse aumento aqui mais discreto, mas a minha osmolaridade sempre fica acima de 300. E no nefrogênico, imagine, você tem algum motivo no seu rim para ter resistência à ação da desmopressina, né? Seja porque tem uma doença tubular, como é que eu falo, estrutural, ou tem alguma coisa impedindo a desmopressina de chegar ali no receptor dela, né, V2, e inserir a aquaporina na membrana do lúmen tubular. Então, a resposta aqui vai ser subótima, né? Eu tenho um incremento baixinho ou muito pequeno para eu pensar em DI nefrogênico, né? Para apimentar as coisas, na prática clínica são muito mais comuns os distúrbios parciais do que os distúrbios completos, né? Claro, eu fiz uma neurocirurgia de hipófise, aí eu posso ter um DI central completo, mas no caso em específico de DI nefrogênico,
a forma parcial, incompleta, é muito mais comum do que a forma completa, o que deixa um pouco mais desafiador eu fazer diagnóstico diferencial. Mas é possível aqui com o teste da restrição hídrica, ou se o meu paciente já está hipernatrêmico, igual era o nosso caso, eu administro DAVP e observo a resposta da osmolaridade urinária e da melhora ou não da poliúria, como a Ana falou, desse meu tratamento. Tá? Então, eu quis trazer aqui um casinho que, de fato, retrata um DI nefrogênico, que é secundário ao lítio. O fato de ter suspendido o lítio há anos atrás não impossibilita esse diagnóstico. A lesão pode ser irreversível e caracteristicamente, a nefrite tubulointersticial crônica, a doença renal associada ao lítio, ela pode ter cistos que podem ser maiorzinhos, igual esse daí. Esse é de um caso real, de uma paciente que eu atendi, mas você pode ter microcistos até, que não são visíveis em imagem, que você só flagra, por exemplo, em biópsia renal, você pode ter lá cistos tubulares do túbulo distal e evidenciar isso de forma histopatológica também. Alguém ia falar alguma coisa aí? Deixa eu ver aqui, alguém quiser se manifestar, fica à vontade. Então era isso, gente. Eu trouxe dois casos clínicos para a gente discutir, dois subgrupos de distúrbios aí tubulares possíveis e que a gente vê pouco na prática clínica, né? DI nefrogênico. A gente raciocina muito mais em ver DI nefrogênico do que de fato a gente vê. E hipocalemia de causa renal também não é comum. Gastrointestinal inúmeras, que é o que excesso de diurético, etc., é o que a gente mais vê na prática clínica, né? Deixa eu ver aqui no bate-papo.